Informação ao Consumidor do PNUMA. É um grande prazer recebê-los aqui hoje. Vou falar em português, sou brasileira, vou aproveitar essa oportunidade que temos hoje aqui, tradução simultânea. Então, caso vocês precisem, é só apertar o botãozinho de tradução, translation do Zoom, e vocês podem escolher o canal, o idioma que vocês precisam, espanhol ou português, para receber a tradução simultânea. Então, fiquem à vontade para selecionar o canal. Hoje nós teremos algumas pessoas falando português, outras pessoas falando espanhol. Aproveito, então, já para dar as boas-vindas aos nossos convidados aqui hoje. Estou muito bem acompanhada hoje pela Lucia Gascón e Viviana López, que são pesquisadoras e investigadoras do Eco Institute. Gracias por la participación, Viviana e Lucia, bem-vindas. Também tenho aqui nosso colega Gui, gerente de certificação de sistemas da ABNT, aqui do Brasil. Bem-vindo, Gui, obrigada pela participação também. E temos também Marina Brito, que está aqui hoje representando a Secretaria para a América da GEN, que é o Global Ecolabeling Network. Marina, bem-vinda e obrigada pela participação também. Antes da gente começar, mais um recadinho, esse webinar está sendo gravado e a gente grava para depois disponibilizar essa gravação para quem não pôde estar aqui hoje com a gente. Então, se vocês tiverem alguma coisa contrária à gravação, se manifestem por agora, ou então ela já vai rolar para a gente depois conseguir disponibilizar o link dessas gravações. Passando aqui muito rapidamente pela nossa agenda de hoje, estamos aqui, né, na apresentação do nosso webinar. Logo eu vou fazer uma breve apresentação das duas iniciativas que estão promovendo esse webinar hoje, que é o Programa de Informação ao Consumidor e o projeto Eco Advance. Na sequência, eu convido a Marina para falar um pouco dos benefícios, né, e das vantagens de medir o impacto ambiental dos rótulos ecológicos na percepção da GEN, do Global Ecolabeling Network. Depois teremos Viviana e Lucia, do Eco Institute, apresentando uma metodologia para medir, para quantificar esses benefícios ambientais das rotulagens. Na sequência, teremos Gui apresentando os avanços e quais são os planos do rótulo da ABNT, quando a gente discute medição e mensuração dos benefícios ambientais da rotulagem. Depois teremos 10 minutos para perguntas e respostas e eu fecho o webinar fazendo também uma breve apresentação de uma boa prática sobre comunicação de programas de rotulagem, ou seja, depois de fazer toda essa medição, como essa medição, esses benefícios aí quantificados podem ser comunicados pelos programas de rotulagem ambiental. Como nós teremos esses 10 minutos de perguntas e respostas, fiquem à vontade para mandar suas dicas pelo chat, a gente vai monitorar, ou pelo botãozinho de questions and answers também vamos monitorar para esse momento aqui das perguntas e respostas. Pois bem, vou começar então apresentando aqui o nosso programa de informação ao consumidor. Esse programa faz parte da One Planet Network. Para quem nunca ouviu falar sobre ela, essa é uma rede de múltiplas partes interessadas, então uma rede multi-stakeholder que constrói esse movimento global a favor de um consumo e de uma produção mais sustentáveis. Ela faz isso por meio de 6 programas diferentes, um deles é o Programa de Informação ao Consumidor. O objetivo desse nosso programa é apoiar o fornecimento de informações de qualidade sobre atributos de sustentabilidade de produtos e serviços. Apoiar também as estratégias mais eficazes para ajudar os consumidores a fazer escolhas mais conscientes, escolhas mais sustentáveis. A gente também tem um objetivo aspiracional, que é ter todas as empresas oferecendo, né, informações críveis, verdadeiras, objetivas sobre os atributos de sustentabilidade de pelo menos 50% ou a metade de seus produtos e serviços nos pontos de venda.
O programa de informação ao consumidor, ele é dividido ou organizado em 4 grupos de trabalho. O primeiro foca bem nas informações sobre sustentabilidade de produtos. O segundo reúne rotulagens ambientais e certificações ambientais. Então, aqui hoje a gente está meio que fazendo um mix desses 2 primeiros grupos de trabalho. O terceiro foca em estratégias de extensão da vida útil de produtos, pensando aí em como impulsionar uma economia mais circular. E o quarto faz a conexão entre consumo e biodiversidade. Então, de que forma o nosso consumo, as nossas escolhas impactam a biodiversidade. O Programa de Informação ao Consumidor realiza eventos como este de hoje, outros eventos presenciais, apresentações, relatórios, todo tipo de material para, de fato, impulsionar o entendimento da importância da informação ao consumidor quando se trata de aspectos de atributos de sustentabilidade. Também temos um site com todas as informações, com todos os projetos desenvolvidos por esses 4 grupos de trabalho que vocês podem conferir depois. E também fazemos uma newsletter, aí, um boletim que é enviado também a mais ou menos 1.000 especialistas em consumo e produção sustentáveis e também informação ao consumidor. Vocês também podem se registrar para começar a receber as nossas newsletters, logo mais vai ter um QR Code para vocês fazerem isso, e deixo também o convite para que vocês sigam, acompanhem o nosso trabalho nas redes sociais, no Twitter e no LinkedIn. Agora eu vou apresentar outra iniciativa, como eu disse, que está aqui hoje promovendo esse webinar, que é o projeto EcoAdvance. Esse projeto faz parte da Iniciativa Climática Internacional, IC Initiative, e é também financiado pelo Ministério de Meio Ambiente da Alemanha, BMUV. Esse projeto ele é implementado por meio de um consórcio, então somos nós aqui, PNUMA, junto com a GIZ, GIZ, e também com o Eco Institute, aqui representado pela Viviana e pela Lucia. Esse projeto tem um forte componente regional, então estamos trabalhando muito próximos de 5 países aqui da América Latina, Brasil um deles, Equador, Colômbia, Costa Rica e México. Mas ele também tem um componente global, em que a gente tenta replicar todas as boas práticas aprendidas aí sobre rotulagem ambiental e compras públicas sustentáveis em outras partes do globo, né? Não só aqui restrito à América Latina. Esse projeto ele trabalha fundamentalmente o consumo e a produção sustentável por meio de 2 ferramentas, a rotulagem ecológica e as compras públicas sustentáveis. Então, quando a gente pensa nos nossos objetivos, nos objetivos do projeto EcoAdvance, é justamente reforçar, ampliar o uso das rotulagens e das compras públicas sustentáveis, primordialmente ou preferencialmente o uso conjunto dessas 2 ferramentas. De que forma os rótulos ecológicos podem alavancar as compras públicas sustentáveis e vice-versa. Um outro objetivo, como eu disse, é justamente promover o intercâmbio global de boas práticas de rotulagem e de compras públicas sustentáveis e também alavancar, incentivar a reprodução dessas boas práticas, né? Queremos que nossas boas práticas sejam replicadas. Então, se vocês têm interesse em conhecer mais das nossas boas práticas e de ter aí algum auxílio, algum apoio em replicá-las, entre em contato com a gente, está aqui o meu e-mail, que esse é um dos grandes objetivos do EcoAdvance. Aqui tem uma lista das 10 boas práticas em rotulagem e compras públicas sustentáveis que já foram desenvolvidas pelo EcoAdvance. Vamos ainda desenvolver outras 10, esse é o nosso objetivo, né? E elas falam sobre temas diversos. Então aqui vocês podem ver, por exemplo, que algumas boas práticas são sobre ferramentas relacionadas à rotulagem e a compras públicas sustentáveis. Uma delas é justamente o tema do nosso webinar aqui hoje, né? Metodologias ou ferramentas para mensuração do impacto ambiental das rotulagens ecológicas. Mas tem outras boas práticas que falam, por exemplo,
de como implementar, como criar um mercado eletrônico de produtos sustentáveis ou um catálogo eletrônico de produtos sustentáveis. Outras práticas falam do uso conjunto, né, do que tem sido feito hoje no mundo para um uso conjunto de rotulagem e compras públicas sustentáveis. Algumas focam um pouco mais em sensibilização, então de que forma os próprios programas de rotulagem ou os governos do lado da compra pública sustentável pode engajar e sensibilizar seus ecossistemas para práticas mais sustentáveis. E temos outras duas bem focadas na biodiversidade. O EcoAdvance também tem o objetivo de mostrar que a rotulagem ecológica e a compra pública sustentável são ferramentas poderosas para ajudar os governos a atingir suas metas de proteção da biodiversidade e também suas metas climáticas. Então, é por isso que já desenvolvemos duas boas práticas que trazem exemplos de como as rotulagens e a compra pública sustentável pode ajudar na proteção da biodiversidade. Todas elas estão publicadas, disponíveis em inglês e em espanhol. E antes de passar para a nossa primeira convidada, eu queria só dar um gostinho para vocês dessa nossa boa prática sobre a medição de impacto ambiental das rotulagens ecológicas, né? Por que que resolvemos fazer esta boa prática e do que se trata, né? Quando a gente fala de medir o impacto ambiental de rotulagem, do que a gente está falando? Então, a nossa boa prática vai trazer o uso de diferentes indicadores e metodologias para fazer a medição, o controle da redução do impacto ambiental negativo de produtos com rotulagem ambiental ou certificação, sempre em comparação com um produto similar que não tenha certificação ou rótulo ecológico, né? Então, de que forma isso pode ser medido? De que forma os programas de rotulagem conseguem fazer essa avaliação de quais são os benefícios ambientais de um produto certificado ou com rotulagem ambiental? E a partir do momento que os programas conseguem fazer essa medição, eles conseguem, então, demonstrar o impacto positivo da compra de produtos certificados em detrimento de produtos similares sem a certificação. E essa mensuração, esses dados, também são importantes para comunicar às empresas e elas, por sua vez, para comunicar aos consumidores quais são as vantagens de seus produtos certificados. Então, agora sobre os benefícios, né, e de que forma fazer essa mensuração, tudo isso vão ser informações aqui trazidas pelos nossos convidados hoje aqui no webinar. Então, para começar, eu passo a palavra, então, para a Marina, que vai falar um pouquinho, né, sobre os benefícios dessa medição dos impactos ambientais dos rótulos na perspectiva do GEN, que é o Global Ecolabeling Network. Então, Marina, eu vou agora interromper aqui o meu compartilhamento para você poder compartilhar aí da sua parte. E bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Bruna. Já agradeço aí o convite para participar dessa discussão que é muito importante, né? Vocês estão vendo a minha tela? Só. Sim, só não ainda em modo apresentação. Agora foi, sim, né? perfeito. Tá ótimo. Então, bom dia a todos. Eu sou a Marina, eu trabalho na BNT, na área de sustentabilidade, e também sou o ponto focal do GEM, né, na Secretaria Regional das Américas. Então, estou falando também português, que é a minha língua materna, aproveitando essa tradução simultânea, que é muito bem-vinda. Então, vamos falar um pouquinho sobre o que é o GEN, né? O Global Eco-Labeling Network é uma organização sem fins lucrativos, né? E ela se configura como uma rede internacional de organismos de rotulagem ambiental, né? Rótulo tipo 1, esse termo está um pouco, está caindo em desuso, mas é esse tipo de rótulo que a gente está falando. Então, o GEM é uma rede desses rótulos mais robustos.
Por quê? Porque a rotulagem do tipo 1, ela leva em consideração é, a, é baseado no ciclo de vida, né? Então, busca-se pegar e reduzir os impactos em todas as etapas do ciclo de vida. Então, por isso que é considerado um rótulo robusto. Eu coloquei aqui o QR Code, né, ao lado, para convidar vocês a visitar o site do GEM e entender um pouco mais qual é as atividades. Mas a missão do GEM é fazer com que a performance ambiental, né, baseada no ciclo de vida, como eu mencionei, ela seja um fator não negociável em todas as decisões de compra. Então, é fomentar, né, que as pessoas, não só compras públicas, como também compras do setor privado, e até mesmo consumidores, né, pessoas físicas, que entendam, né, o que significa um produto rotulado e qual que é o impacto dessa escolha, né, e como isso pode ser beneficiar o meio ambiente. Então, esse mapa aqui traz todos os membros do GEM hoje. Então, o GEM hoje conta com 39 membros, né, em cerca de 60 países. Então, a gente está falando um pouco sobre os indicadores, né? Então, quais são? A gente não pode falar de benefício ambiental sem falar de indicador, né? Então, o que que a gente está. Como um rótulo ecológico, um produto rotulado, ele pode beneficiar o meio ambiente, né? Então, ele pode beneficiar em termos de economia de recursos, né? Tanto como eletricidade, água ou combustível, na economia de matéria-prima, redução de emissão, né, do CO2, dióxido de carbono, redução de poluição do ar de forma geral, redução da poluição na água, poluição por substâncias tóxicas, né, geralmente produtos químicos que são utilizados durante o processo produtivo, e uma redução na geração dos resíduos sólidos. E isso tudo, ao longo do tempo, né, faz uma redução do custo operacional. Além desses itens que eu mencionei, existem muitos indicadores qualitativos, né? Que ficam mais difíceis, né? Tornam-se um desafio para a gente conseguir mensurar isso. Então, hoje, os desafios de um detentor, né, um dono de um programa de rotulagem ambiental, é compilar essas evidências empíricas da redução dos impactos ambientais. Então, transformar esses dados, que muitas vezes são qualitativos, em números, né? E também existe essa questão de que não há uma metodologia padrão para essa quantificação do impacto. Então, isso é um ponto muito sensível, porque acaba que muitos organismos usam metodologias diferentes, né? Não existe esse consenso ainda na rede. E isso também impacta outro desafio, é o não haver uma linha de base, né? Então, a gente precisa dessa linha de base para que a gente possa comparar os impactos, principalmente ao longo do tempo, né? Outra questão de fator limitante é a falta de dados mesmo. Então, por exemplo, se a gente quiser falar um pouco de carbono, se a gente não tiver dados da pegada de carbono, né, do produto, a gente não tem como fazer essa comparação. Então, só para dar um overview do que acontece nos desafios. Então, existem, como eu falei, algumas metodologias, né, para calcular. E essa metodologia que eu trouxe, ela foi proposta pelo senhor Xin-Wan Chen, do EDF, que é um organismo de rotulagem ambiental do Taiwan, né? Então, ele traz nessa ideia de comparar um produto rotulado com um produto não rotulado, que é chamado de tradicional, né? E para fazer isso, a gente primeiro precisa selecionar um produto representativo, né? Estabelecer um cenário para que essa comparação seja justa, né? Como a gente está falando de todo o ciclo de vida, a gente precisa delimitar exatamente o que a gente está falando em relação a todas as etapas. E aí, o produto rotulado, existe a aplicação dos critérios de rotulagem ambiental e o cálculo, né, dos indicadores que foram previamente estabelecidos. Fazemos isso agora para o produto tradicional, sobre o mesmo cenário, e a aplicação dos requisitos legais, né? Vamos
considerar que os produtos estão sendo utilizados os requisitos, atendem, né, os requisitos legais. Porque os critérios da rotulagem ambiental são sempre mais restritivos do que a legislação. Então, a gente recebe também esses dados da performance do produto tradicional. E a partir disso, a gente consegue comparar os dois e quantificar, né, esse benefício que o produto rotulado apresenta. Isso, o ideal, seria se a gente conseguisse compilar essas informações em um único número, que ia facilitar muito a tomada de decisão, né, dos consumidores, dos tomadores de decisão nos compradores, né, da parte pública e privada. Então, esse seria o nosso alvo, né? Nesse sentido, vou trazer para vocês, na verdade, um projeto que aconteceu no Oco Institute em 2017, tá? Isso já foi um material que já foi publicado. Foi um projeto dos desafios, né, metodológicos para os rótulos ecológicos, com relação à questão do levantamento de dados e a rastreabilidade, né, dos dados mais básicos, e como a gente consegue trazer esses benefícios de forma mais quantitativa e mais clara. Então, eu deixei aqui também o QR Code, caso queiram ler o artigo na íntegra, né? Traz um pouquinho mais sobre metodologia. Essa metodologia também foi um pouco diferente dessa que eu havia apresentado no slide anterior. Mas esses resultados, eles foram apresentados em 2019, né? Porque todos os dados foram gerados em 2018. E em 2019 foi apresentado na reunião geral do GEM, que acontece anualmente. Nesse ano aconteceu na China. Então, eu trouxe para vocês os resultados dessa pesquisa, né, desse projeto, para vocês terem um pouco de sensibilidade com relação aos indicadores, né? Então, tiveram 4 programas de rotulagem, né, que participaram e trouxeram os resultados. Então, o programa Environmental Choice da Nova Zelândia, eles escolheram um indicador de redução de CO2, né? Então, através do estudo que foi feito, eles apresentaram o resultado de uma redução de 21 mil toneladas de carbono, né, associada à venda do papel higiênico rotulado. Isso sempre numa base, né, de 720 milhões de rolos de papel. O Vitaly Leaf, da Rússia, eles escolheram o indicador de compostos orgânicos voláteis e eles apresentaram cerca de 332 toneladas de VOC que não foram, né, emitidos, através de 5 milhões de litros de tintas. Já a China Environmental Labeling, eles escolheram um indicador de economia de eletricidade e eles trouxeram um dado que cerca de 10 bilhões de quilowatt-horas foram economizados através da venda e uso de impressoras multifuncionais, que é importante ressaltar essa questão do uso, né, porque é o principal consumo de energia na fase de uso. E, por último, o Green Pro da Índia, eles escolheram o indicador de redução de GHG e eles apresentaram que o cimento e concreto rotulados, eles apresentaram uma redução de quase 6,5 milhões de toneladas de GHG, né, anualmente ali no ano de 2018 na Índia. Então, basicamente eram esses dados que eu queria trazer para vocês. Existe ainda muito a percorrer nessa pauta com relação à metodologia e levantamento de dados. E é por isso que é muito importante a gente discutir esse assunto, né? E, mais uma vez, agradecer a oportunidade e fico à disposição para quaisquer dúvidas. Obrigada, Marina. Muito legal ter essa visão um pouco mais geral, né? E também perceber como esse tema também é importante dentro do GEN, né? Também é um tema prioritário quando a gente pensa nessa que é a rede principal aí que reúne todos os rótulos de tipo 1, como você explicou. Agora, para falar um pouco mais em detalhes sobre metodologias, enfim, como de fato trazer isso
para a vida prática, eu vou convidar minhas colegas do Eco Institute, Viviana e Lucia, e elas vão falar em espanhol, então se vocês precisarem de tradução simultânea, lembrem de pressionar ali o botãozinho tradução, translation, para selecionar o canal. E bem-vindas outra vez, Viviana e Lucia. También pueden compartir su presentación. O si necesitan también puedo hacer de aquí. Bom dia a todos, boa tarde, onde quer que vocês estejam. Bem, obrigada, Bruna, pelo convite. Bem, eu vi que a Maria já trouxe algumas considerações sobre o tema, na metodologia, e é isso que eu quero apresentar para vocês, a metodologia para a medição dos benefícios ambientais das rotulagens ambientais. Nós temos aqui um estudo que foi aplicado na Alemanha e junto com o PNUMA, e também acompanhamos esse projeto no que se refere à parte técnica e conhecimento também geral ao longo dos vários anos, e acompanhando, então, tudo que se refere, então, à rotulagem ecológica e compras públicas. Então, é um prazer estar aqui e compartilhar com vocês esses dados, esse conhecimento da região da América Latina. Bem, vamos ver, então. A Lúcia também vai falar sobre a pesquisa que tem sido feita, sobre os produtos sustentáveis. E vamos, então, começar com... Então, eu queria compartilhar, então, esses dados. Se tiverem perguntas, ficaremos felizes aqui em respondê-las. Podemos começar, então. Muito bem. Primeira coisa é o que é o problema? Qual é o problema? Então, na verdade, nós sabemos que nós temos uma tríplice crise planetária, ou seja, nós temos o câmbio climático, né? E já falamos bastante sobre isso. E isso tem a ver com a biodiversidade também, e a poluição ambiental, tem a ver com o ar. E também temos excesso de consumo de matérias-primas também, e isso, então, polui o ar e também se chama de limites planetários. E também, então, vemos que no planeta isto está cada vez mais crítico. Então, temos os limites planetários e aqui essa visão geral, né, que nós podemos ver. Então, também temos a parte de direitos sociais, abusos massivos e humanos, e isso está ligado também na economia e também consumo, etc. Bem, então aqui são temas climáticos e com essa crise climática nós não estamos indo na boa via, ou seja, houve um aumento da temperatura também, mas nós sabemos que o impacto dos compromissos climáticos também, nós temos que estar integrados, trabalhar de forma integrada. Como é que vamos fazer isso, então? Nós temos o business as usual, ou seja, tudo continua da mesma forma, aqui nessa parte vermelha aqui, e também o que a gente precisa para evitar então essas emissões? A gente tem um comprometimento político também e a nível
de mudança de hábitos. Então, o que que a gente tem nesse caso? Temos esses recursos e a gente está falando aqui em quantidades em materiais. Então, em 2019, o mundo também havia concedido mais de 100 mil milhões de toneladas de recursos. E nós temos aqui um aumento na curva para 2050. Prevemos, então, um aumento para 170 mil a 84 mil milhões de toneladas. Então, nos últimos 6 anos, houve um consumo de mais de meio bilhão de toneladas de matérias virgens, né? E com isso, nós temos mais de 70% que a Terra pode reabastecer com certeza. Ou seja, sem problema. Então, tudo isso aqui, estamos falando nesse webinário sobre rotulagem ecológica e como isso pode ser reunido, como esses dois temas podem ser reunidos. Então, temos a rotulagem ecológica e na transformação do mercado. Então, como é que podemos trabalhar aqui nesse sentido? E a rotulagem ecológica é uma forma, um instrumento que nos permite identificar os produtos para ter, então, o melhor desempenho, performance ambiental e as melhores práticas disponíveis no mercado. Então, temos aqui um mecanismo que nos ajuda a trabalhar com os produtos ambientais e também que nos ajuda, então, a estudar, então, a norma, os padrões locais e poder, então, trabalhar junto com o consumidor. Então, com tudo isso, nós vamos falar um pouquinho sobre, enfim, a Marina já apresentou alguns antecedentes, alguns dados, mas então vou passar mais rapidamente. Então, nós tivemos aqui um projeto que foi iniciado pela agência alemã do meio ambiente, implementado por o Eco Institute em 2017 e 2020, e o Cubo, que a gente chama aqui, e no caso, o objetivo era ajudar a fazer com que os rótulos ecológicos a nível mundial, tipo por meio desse GEM, pudessem, então, chegar então, a fortalecer o uso, a cooperação desses ecoetiquetados, desses rótulos ambientais. E também tivemos alguns desafios principais no âmbito desse projeto. Então, seriam principalmente integrar os aspectos de sustentabilidade das cadeias de fornecimento de matérias-primas nos sistemas de rótulos ecológicos e medir o desempenho dos rótulos ecológicos. E também desenvolver, então, as práticas que poderiam ser implementadas tendo em conta os recursos e todos os esquemas envolvidos. Bem, então nós vemos que a medição da performance da rotulagem ecológica, em parte, só apresenta benefícios potenciais, ou seja, pelo produto ou cenários hipotéticos. Então, se você consome o produto, e aí se poderia reduzir mas isso seria uma forma mais hipotética. E também poderia medir o desempenho, a performance, teremos que a gente não sabe, não teria muito como medir esses benefícios. Então, nesse projeto, nós resolvemos medir os rótulos econômicos, seria utilizar métodos ou para entender de que maneira a gente pode, de uma forma prática, para calcular então os benefícios ambientais e também uma forma de comunicação, de planejamento.
Estamos aqui sem som. O som foi interrompido. Nós estamos sem som na cabine, não temos como traduzir. A gente não consegue te ouvir, Viviana. Aconteceu alguma coisa? Vivi, você está ouvindo a gente? Viviana, você. Oi, Viviana, você está muda. Você precisa ligar o seu microfone. Não podemos te ouvir. Você está muda, Viviana. Agora. Ah, eu pensei que só eu não estava ouvindo, não, é todo mundo. Ah, desculpa, desculpa. Agora vocês conseguem me ouvir? Ah, que bom. Ok, desculpem. Bem, vamos lá. Então, foi um erro técnico. Bem, aqui também um pouquinho foi apresentado pela Marina, e são, então, os benefícios que foram calculados pelos membros do GEM. Então, temos aqui os resultados, e vocês podem ver como foram quantificados benefícios bem concretos em termos de emissão, de efeito estufa, de litros de água, também de emissões químicas perigosas, eletricidade, energia, poupança, economia de eletricidade também. Isso já foi apresentado pela Marina, mas também, então, sim. Então, tivemos aqui, reunimos os temas, os pontos importantes e podemos fazer, então, as medições e também de que maneira nós chegamos aos resultados. Temos aqui o Green Pearl também, na Índia, e são bastante promissores, não é? Então, como é que a gente pode medir esses benefícios? Então, agora a Lúcia ela vai apresentar, então, ela vai dar um enfoque pragmático sobre como calcular os benefícios ambientais dos produtos das rotulagens ecológicas. Muito obrigada. Eu sou Lúcia Gascon, sou colega da Viviana, trabalho no Eco Institute, sou pesquisadora, trabalho na divisão de produtos e materiais sustentáveis, enfim, eu vou detalhar um pouquinho o que foi falado anteriormente. Temos aqui um enfoque bem pragmático. O que a gente vai ver? Em primeiro lugar, vamos ver os princípios e os termos básicos para avaliação do meio ambiente e também quais são as etapas. O que a gente, vocês veem aqui, basicamente, 4 etapas com aspectos gerais, transversais, que a gente tem que levar em consideração. Então, primeiro é identificar os grupos de produtos mais relevantes, depois calcular os benefícios ambientais por produto, depois determinar o número de unidades vendidas, produto da rotulagem e calcular então a poupança. Bem, temos que levar em consideração os princípios e conceitos básicos para o cálculo. Então, isso é feito com uma perspectiva de análise do ciclo de vida, ou seja, são coisas importantes. A primeira, temos aqui um enfoque funcional, uma olhada, um olhar funcional, ou seja, a ideia aqui perdão, vamos lá, proporcionar então uma referência e para ver quais são as entradas e saídas do produto pesquisado, quais são os impactos ambientais dos dados. E isso é feito com uma análise comparativa. Então, aqui vocês podem ver um exemplo aqui na parte verde, focos, e aqui, e então temos a função de iluminar. E aí, nesse exemplo, a função aqui é, por exemplo, luminosidade ou lâmpadas, né? A gente pode comparar as lâmpadas que são enroscadas
numa mesma lâmpada. Então, isso depende do foco e que é medido por lumen. Isso é traduzido uma potência distinta, que é importante para proporcionar, então, a luminosidade. Então, isso é uma coisa. Primeiro, a segunda coisa é um enfoque de ciclo de vida, ou seja, a aquisição de matéria-prima, a produção, distribuição, a fase de uso e o tratamento no final. Também temos que levar em consideração as diferentes fases, ou seja, a fase de análise de ciclo de vida, a análise da coleta de dados e etc. Eu não vou detalhar isso aqui, porque depois a gente não está fazendo um webinar sobre análise de ciclo de vida, mas é uma revisão crítica e também que vai aumentar, então, a credibilidade do processo para verificar se esse estudo cumpriu com os requisitos da metodologia, dos dados, etc. E, finalmente, esse conceito de missão incorporada ou contida. Embedded emissions em inglês. Então, elas são contidas em um material ou produto e temos o impacto da sua fabricação, distribuição, emissões prévias. Bem, levando em conta todos esses princípios, a gente vê a metodologia detalhadamente. Então, agora eu vou mostrar aqui os aspectos gerais. É claro que a gente tem que definir o grupo, meta e comunicação, calcular os benefícios ambientais, que pode ser feito por meio de comunicação interna, externa. Então, a gente tem que levar em conta vários princípios, ser transparente, etc. Depois, o aspecto geral, o período de tempo dessa poupança ou benefício calculado. Um ano um tempo, uma média, um tempo médio, e também temos a qualidade dos dados. Muito bem. E isso é muito importante, por quê? Primeiro, nós temos as características genéricas, né? E então, saber se as fontes têm um informe, os dados completos, as características genéricas, também a confiabilidade das fontes, correlação temporal e geográfica e correlação tecnológica. Também isso é muito importante. E eu vou dar para vocês alguns exemplos daqui a pouco. Bem, correlação temporal. O que eu quero dizer? Aqui a gente fez um estudo sobre lâmpadas numa luminária aqui. Pode ser que essa informação sobre o uso seja certa, pelo menos nos últimos anos, a gente consumia o mesmo volume, ou talvez os dados de 20 anos atrás esteja obsoleto. Então, a gente vem aqui os focos, as luzes incandescentes, LED também, e é isso que eu quero dizer, levar em consideração a correlação temporal, a qualidade dos dados, e também a correlação geográfica. Então, aqui a gente tem um exemplo rápido: se o produto é produzido no país A e vai para o país B, então a gente pode utilizar os dados do país B. Muito bem. Agora, aqui os aspectos gerais, vamos ver, então, o primeiro passo, a primeira etapa da metodologia, identificar, então, os grupos de produtos mais importantes. Aqui não há uma definição absoluta, apesar da gente apresentar uma lista aqui de possibilidades. Eu vou dar alguns exemplos. Temos critérios de seleção, um número de empresas, produtos certificados, com impacto ambiental, com importância relevante para a contratação pública e também demandas, consumidores, etc., etc. E aqui, enfim,
Nós temos um estudo que foi publicado, se vocês quiserem ver no detalhe, podem então ler, aqui temos o link e vocês poderão consultar isso. Etapa número 2, cálculo dos benefícios ambientais por produto. Bem, primeiro a gente tem que selecionar um subproduto representativo. Então, aqui a gente deu um exemplo do papel reciclado, com vários tipos de papel que são utilizados e temos que fazer um cálculo dos benefícios ambientais para cada subtido. Então, aqui temos um enfoque pragmático. Vamos selecionar um só, por exemplo, papel de escritório, por exemplo, né? Então, também temos que definir qual é o nosso produto de referência. E como a Marina falou, esse cálculo é um cálculo comparativo. Então, a gente vai comparar um produto convencional com um produto rotulado. Então, qual vai ser o meu produto de referência? Aqui a gente tem alguns pontos importantes. Primeiro, pode ser um que cumpra com os requisitos legais. Também pode ser um produto médio, também podemos usar os dados do mercado, por exemplo, dar um sistema de pontuação. Então, aqui nesse exemplo, papel de escritório, papel e rotulado, o critério poderia ser um papel que tenha uma polpa reciclada não inferior a 50%, no que se refere ao peso da polpa. Então, um produto de referência é esse papel aqui, papel de impressão. No produto de referência, pode ser, você pode usar o dado do mercado, ou isso aqui, temos aqui um exemplo da União Europeia que utiliza classe de energia. Então, no caso de refrigeradores, nós vemos aqui o percentual de produtos vendidos de acordo com a classe de eficiência energética. Então, aqui no círculo vermelho, temos a mais aqui, o produto mais vendido. Então, a gente pode tomar esse produto como produto de referência e compará-lo, então, com um produto rotulado. E aí, também, classe de eficiência energética são mais importantes aqui. Então, é isso que eu me referi aí. E continuando com o segundo passo definimos qual vai ser o produto de referência, vamos selecionar as fases de ciclo de vida mais relevantes. Então, o que a gente vai usar? Primeiro, um percentual elevado dos impactos ambientais globais e depois diferenças relevantes entre as alternativas. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Se um produto rotulado e de referência tem uma fase de vida mais relevante, mas não são distintos, então não vale a pena compará-los. Eu não sei agora, não estou me lembrando de um exemplo, mas depois eu talvez possa dar. Temos também o consumo de energia, o consumo não consumo de energia. Então, produtos, por exemplo, alguns impactos integrados também, e que podem ser incorporados ou contidos, que também são importantes. Agora, temos alguns exemplos aqui. Papel de cópia, ou seja, aqui temos a fase do uso que não é relevante, porque isso vai depender também do uso, se vai ser em impressora ou em copiadoras. E também temos as lâmpadas também. Apesar de não consumir energia, temos impactos integrados importantes devido às diferenças da vida útil das várias tecnologias. Então, você tem que substituir, né, essas lâmpadas. E também, no exemplo dos computadores, televisões e impressoras, apesar de consumir energia, há impactos integrados importantes, já que o consumo de energia é baixo em comparação com o esforço de produção, porque eles têm vários minerais, etc. Continuando. Então, cálculo dos benefícios ambientais por produtos. Então, aqui
temos a seleção das categorias de impacto e indicadores relevantes. Então, temos que selecionar as fases do ciclo de vida importante. Agora, passamos para as categorias de impacto. Então, primeiro, temos o potencial de aquecimento global e também pode-se falar de esgotamento da camada de ozônio e outros produtos. Pode ser também importante a toxicidade para os seres humanos. Pode ser efeito cancerígeno, não cancerígeno, ecotoxicidade, enfim, há outros potenciais também importantes. E também, para simplificar, a gente pode tomar o potencial de aquecimento global, por exemplo, e também podemos colocar os indicadores para ver os efeitos positivos. Um exemplo seria o consumo de recursos evitados, efeitos negativos evitados, que pode ser muito útil e ilustrador. Também alguns exemplos aqui de várias categorias importantes, como eu já comentei, de vários produtos, eh, detergentes, papel de cópia aqui, de impressão, e também quantidade de papel virgem evitado, né, para ver os benefícios, impactos positivos. Bem, continuando. Agora vamos, já selecionando as categorias, passamos então à quantificação do impacto ambiental. Então, aqui é importante dizer que os impactos relevantes para cada um dos produtos e o produto referência e etiquetado, rotulado, também vocês podem ver aqui no gráfico, são produtos de referência, lâmpadas, onde o consumo energético tem maior importância e se soma com a produção de lâmpada, que nesse caso é pouco, e impactos que também aqui nem sempre, às vezes são negligenciados. Bem. Bom, passamos agora aos dados, continuando na fase 2, cálculo dos benefícios, e onde vamos tirar esses dados? Então, podemos ser de estudos existentes, estudo de caso, publicados, também na literatura em geral, temos também estudos prévios para a legislação na União Europeia, temos estudos preparatórios para consumo energético e também elaboração de critérios de rótulos e também estudos publicados pelos grupos, contratação pública sustentável e também estudos prévios para elaboração de critérios de compra pública sustentável e, finalmente, iniciativas de benchmarking de mercado. Temos o Ecotop 10, que também é um exemplo. E existe em alguns países na América Latina, Colômbia, Argentina. E então, vocês podem dar uma olhada no website. E análise de ciclos de vida importantes e podem ver os fatores de emissão de eletricidade específica de cada país. E utilizar, então, os estudos existentes e os bancos de dados de livre acesso. Vocês podem ver isso no OpenLCA Nexus. Bem, agora passamos, o mais importante aqui nessa etapa, vamos determinar o número de unidades vendidas, a etapa 3, que é bem fácil de explicar. A gente vai, então, ver os dados e, então, temos o número de unidades vendidas, a fatura também e também a parte do mercado, ou seja, o porte do mercado e também o número de produtos vendidos. E, finalmente, passamos à quarta etapa, que é a mais fácil ao cálculo, então, do produto de referência e o produto rotulado, e fizemos, então, multiplicamos pelo número de produtos que vimos na etapa 3, e aí com isso, então, a gente tem benefício ambiental total.
Muito bem. Agora, aqui, eu vou passar a palavra para a Viviana, que ela vai dar alguns exemplos também. Obrigada, Luci. Só para concluir aqui, vocês compreendam um pouco melhor como é que a gente aplicar, então, esse método, essa seleção, como que a gente pode aplicar isso em um produto? Vamos ver aqui alguns exemplos. Um caso aqui dos refrigerados, por exemplo. Então, é importante entender como você pode diferenciar um produto de referência, eh, um rotulado e com o critério de anjo azul e, portanto, quais desses aqui vocês podem ter alguns pontos importantes, por exemplo, uma forma de quantificar. Então, aqui vamos focar na eficiência energética. Qual é o consumo? E qual é o consumo do refrigerado, né? E vamos ver se é um produto de referência ou rotulado. E aí a importância de ver também o uso de refrigerantes e também, para entender melhor, como é que a gente define o produto de referência. Então, temos uma tecnologia que é utilizada no mercado, que é o sistema de visão única, é o single split, e que usa um refrigerante R410A. Não vamos complicar. E aí a gente pode ver, enfim, outros critérios também, mas a verdade é que a referência, nós vamos ter a comparação e vamos comparar com o produto certificado. Então, também um produto single split, sistema de visão único também, mas temos aqui o refrigerante natural propano e tem uma eficiência energética superior. Então, aqui, como é que a gente vai estudar isso? Aqui demos um exemplo de um estudo feito pelo Anjo Azul para aparelho de ar refrigerado DEUZ 204 e temos a redução de emissões de gás de efeito estufa aqui no clima tropical e no clima moderado, na Alemanha e na Tailândia. Na Alemanha, vemos que um refrigerado tem uma economia de 30% no gases de efeito estufa. E também uma temperatura mais elevada que a gente pode chegar a uma economia de mais de 50%. Então, é uma forma de mostrar de que maneira você pode, então, fazer essa comparação. Agora, os benefícios, para concluir, algo geral, alguns produtos, 20 produtos, para estudar a metodologia que nos ajuda também a mostrar os benefícios em 20 produtos-chave para no âmbito desse projeto Eco Advance e ver quais são os potenciais benefícios e os critérios. Então, aplicar esses critérios de rotulagem e ver de que maneira eles podem ser utilizados. E importante também é ter esse input. Vamos ver a próxima transparência aqui. Agora, o que a gente pode concluir é que, apesar do fato de que nós podemos quantificar por meio dos benefícios ambientais, porque temos benefícios reais que são obtidos pelo consumidor, no meio ambiente e por meio da comparação dos produtos normais de referência e em comparação com os produtos certificados. E também uma forma de medir isso. Também essa metodologia, ela nos permite comunicar e demonstrar os benefícios de produtos certificados
e para não só sensibilizar os responsáveis políticos, mas temos campanhas com dados concretos e argumentos para também tratar, então, com os responsáveis políticos, empresas e consumidores também. A avaliação dos benefícios é importante, porque podemos ver o nível do detalhe e também podemos medir todos os critérios que tem um produto rotulado e é claro que é importante essa parte de selecionar os indicadores que são mais relevantes para os produtos. E é claro que a gente precisa de ter uma expertise técnica e um acompanhamento dessa parte técnica, científica e também ter acesso, então, a tudo que é feito em termos de bancos de dados comerciais, softwares especializados e, finalmente, o penúltimo ponto, que é a formulação de critérios utilizados também deve ser verificada também para que possamos verificar a metodologia, ou seja, temos, então, resultados impressionantes e os convido todos a fazê-lo. Agradeço, então, pelo convite. Muitas gracias, Vivi e Lucia, muito obrigada. Antes de eu passar para o nosso próximo convidado, só para avisá-las que recebemos algumas perguntas direcionadas a vocês no Question and Answer. Se vocês tiverem um tempinho para dar uma olhada, ou eu volto nelas logo após o nosso próximo convidado, mas deixo aqui o lembrete também. Agora, então, seguindo a nossa agenda, queria convidar o Gui da ABNT para compartilhar um pouco com a gente quais são as ações do rótulo ecológico da ABNT quando a gente pensa em medir os impactos ambientais dos produtos certificados. Gui, com você. Bom dia a todos. Bom, aqui no Brasil já estamos no iniciozinho da tarde, já seria boa tarde, talvez bom dia para alguns. Também queria agradecer a oportunidade de poder apresentar o nosso programa, né, e o que a gente está pretendendo fazer com relação a essa questão de indicadores, porque, de fato, o nosso programa ainda está muito focado na parte de mais qualitativa do que quantitativa. Eu vou compartilhar aqui a apresentação. Estão vendo? Sim. Estamos, só não em modo apresentação. Agora sim, perfeito. Ok. Então, esse eu vou apresentar rapidamente o programa de rotulagem ambiental da BNT. É um programa que ele foi criado há muito tempo, né? Na década de 90, em 1995, na verdade, foi a criação inicial, mas na época o mercado aqui no Brasil não estava demandando esse tipo de programa, e aí, de fato, ele começou a funcionar mesmo em 2008 só. Aí nós tivemos que fazer uma reformulação, muita coisa já tinha mudado, e aí começamos a operar de fato em 2008. É um programa voluntário de terceira parte, como todos os programas de tipo 1, né, baseado em critérios múltiplos e em considerações do ciclo de vida. Na verdade, não é feito um estudo do ciclo de vida, simplesmente a gente procura implementar critérios ao longo do ciclo de vida e, dependendo do produto que está sendo analisado, a gente concentra critérios mais rígidos nas fases do ciclo de vida, onde a gente identifica que os impactos ambientais são maiores. Os programas são divididos em 4 partes.
a primeira parte, a gente faz uma apresentação, informa a base normativa, qual é o escopo daquele programa. Os critérios, na verdade, são cada programa que eu chamo, são os nossos conjuntos de critérios, né, que nós trabalhamos com procedimentos específicos, onde estão definidos os critérios e a forma de avaliação da conformidade. Então, essa parte 1 dá essa base normativa, o escopo e o processo de avaliação. A segunda parte são os critérios gerais, são critérios que nós definimos que nós chamamos aqui no Brasil de passa, não passa. Eles são obrigatoriamente aplicados, não há uma gradação de possibilidades. São questões relacionadas, por exemplo, à legislação e alguns itens específicos, dependendo do produto, que não podem ser descumpridos de forma alguma. E também o autocontrole, que é como que a empresa, fabricante do produto que está sendo rotulado, ela faz a sua autoavaliação para garantir que esses produtos estão atendendo aos critérios que são definidos. Na parte 3, a gente já entra na parte de adequação ao uso. Um produto, ele para ser rotulado, ele tem que ser um produto que seja adequado ao uso, atenda à necessidade do consumidor. E os critérios de insumos também, embalagem, distribuição, também são colocados nessa parte. E a última parte é a de avaliação, onde a gente define, de fato, se esse produto foi aprovado ou não para receber o rótulo ecológico da BNT. Nessa parte do processo de avaliação, a parte 1, né, a gente fala da autoavaliação, auditoria de certificação, uma avaliação dos cumprimentos da parte 2 do programa, que são os critérios gerais, avaliação do cumprimento dos critérios da parte 3, uma avaliação global do cumprimento dos critérios e as auditorias de manutenção. Anualmente, a gente faz uma avaliação da manutenção do atendimento aos critérios, que são o nosso certificado, né, para o produto, ele tem uma durabilidade de 3 anos. Então, a cada ano, a gente precisa revalidar o atendimento, a manutenção do atendimento aos critérios. Na parte 2, nós temos uma planilha Excel, onde a empresa ela vai preencher e os resultados aparecem dessa forma. Vocês podem ver aqui os critérios e se a empresa responde que sim, está conforme, se responde que não está não conforme. Não há uma graduação, é uma obrigatoriedade de atendimento ao critério estabelecido. Como, por exemplo, se a empresa armazena produtos rotulados em locais separados de produtos não rotulados. Não pode misturar. Se a empresa produz produtos que têm rótulo e produtos que não têm o rótulo, ela não pode misturar os dois. O armazenamento tem que ser separado. Então, se ela não armazena de forma separada, ela tem aí uma não conformidade, ela não vai receber o rótulo enquanto não solucionar esse problema. A parte 3 ela é um pouquinho diferente, existe uma graduação. Nós desenvolvemos essa graduação de forma a facilitar o processo das empresas para obter a certificação. Então, são 5 níveis de enquadramento que são possíveis, cada nível tem uma nota, e normalmente a gente estabelece como uma nota mínima para cada nível, seria o nível C, para cada critério, né? O nota mínima seria o C, e então as organizações elas vão ter que buscar em cada critério que elas tenham pelo menos o nível C, seria o critério básico a ser cumprido em cada critério. E com isso ela teria uma nota 3. No final do processo, essa fase ela tem uma nota que é calculada pela média, e a média não é igual ao mínimo, ou seja, não basta ter uma média 3. A gente sempre estabelece um valor um pouco maior, porque a empresa tem que ser melhor do que o mínimo para que possa ter
a certificação da BNT. E aí a empresa, a grande vantagem está nesse ponto, ela pode buscar a melhoria de nível, né, em diferentes critérios para que ela consiga esse nível mínimo essa nota mínima para poder obter a certificação. Então, aqui os critérios são apresentados dessa forma. Nesse caso, por exemplo, o nível A seria que o fabricante não consegue demonstrar que o produto é adequado ao uso. Então, isso daí seria o nível A, seria a nota 1, né? O B seria que o fabricante atesta que o produto é adequado ao uso, mas ele não tem nenhum tipo de controle de qualidade, não apresenta um canal direto para reclamação do consumidor, também é uma não conformidade. Então, o mínimo para esse critério ele teria que conseguir demonstrar a adequação ao uso do produto durante a auditoria, através de controles próprios de qualidade, teria que declarar formalmente a adequação e não apresentar evidência de reclamações significativas. Se ele conseguir esse nível C, esse critério estaria atendido. Seria esse caso aqui, né? Ele conseguindo o nível C, ele teria o item como o critério estando considerado como conforme. Aqui é uma questão que eu queria colocar, que é o que nós estamos planejando com relação a indicadores. Como eu falei no início, o nosso programa hoje ainda está muito focado na parte de qualitativa e não quantitativa. Mas, em termos dos critérios gerais, são critérios gerais que a gente considera que a gente cobra de todas as empresas que procurem rótulo, não importa qual seja o produto, que é a gestão de energia, gestão de água e a gestão de geração de resíduos sólidos. Então, nesse caso, nós não criamos um indicador propriamente dito, porque isso vai depender de empresa para empresa. Dependendo do tipo de produto que a empresa fabrica, o consumo de energia no processo de fabricação vai ser muito maior do que outra. E o consumo de água também, a geração de resíduos também. Então, o que a gente faz é, digamos assim, repassar nesse primeiro momento para as empresas que elas estabeleçam um programa de otimização do consumo de água, de energia e de geração de resíduos, estabeleçam metas e façam essa medição. Então, a gente tem aqui os 5 níveis, né? No primeiro caso, a empresa não controla o consumo de energia, só como exemplo, né? No segundo, ela controla o uso de energia, mas não tem um programa de otimização de uso. E no terceiro, seria o mínimo, ela controla o uso de energia de acordo com o programa de otimização e tem objetivos, né, para a redução. No caso, se ela quiser obter uma nota melhor, ela pode ela teria que conseguir reduzir o consumo de acordo com os objetivos. E se ela estiver reduzindo acima dos objetivos estabelecidos, ela teria uma nota melhor ainda. Então, essa questão dessa nota estaria facilitando o processo para ela obter a certificação no final. E aqui é o que eu estava querendo colocar também para vocês, é que nós estamos planejando implementar um processo que, num primeiro momento, ele vai ser setorial. Nós vamos pegar os setores que têm a certificação conosco e vamos fazer o levantamento do que está sendo planejado pelas empresas em termos de redução e o quanto eles estão conseguindo reduzir. Com isso, a gente vai ter possibilidade de identificar determinados setores que tenham rótulo ecológico, quanto eles estão conseguindo reduzir o consumo de energia. Depois, num segundo momento, nós vamos fazer de forma geral, independente do setor. Nós vamos juntar todos os setores que nós fizemos o levantamento e vamos conseguir identificar quanto que a certificação com rótulo ecológico da BNT está conseguindo proporcionar a redução de energia. Isso ainda nesses 2 primeiros momentos, apenas no processo de fabricação. Depois, tendo alguns produtos que a gente possa também aplicar
no processo de uso do produto, que é muitas vezes o mais importante em termos de consumo, nós vamos agregar nesse terceiro momento também o quanto que esses produtos, a quantidade de produtos, como foi colocado pelas apresentações, né? A quantidade de produtos que estão sendo vendidos e tentar fazer os cálculos e ver quanto que no final isso está proporcional. Essa é a última parte do nosso programa, onde você tem aí o resultado da autoavaliação e da avaliação que é feita também pela BNT. Só também fazendo um parênteses aqui, quando eu digo resultado da autoavaliação, é que essas planilhas são disponibilizadas para as empresas para que elas façam uma autoavaliação e possam identificar se elas estão prontas para chamar a BNT para fazer as auditorias. Isso ajuda a redução de custos, porque se a gente for na empresa e encontrar um número de não conformidades muito grande, pode ser que a gente precise voltar lá, então isso vai aumentar muito o custo da certificação para a empresa. Então, ela fazendo essa autoavaliação, ela só vai chamar a BNT quando ela tiver já feito uma avaliação e puder, de uma certa forma, ter uma segurança de que ela não vai ter nenhum problema de não conformidade quando a BNT estiver lá. Nesse caso aqui, vocês podem ver que a parte 1, só um exemplo, né? A parte 1 foi toda respondida, mas existem 3 não conformidades, então a empresa precisa resolver isso. E aqui na parte 3 também foi toda respondida, mas existe ainda uma não conformidade. E veja, a nota mínima global seria 3,3 para que ela tivesse certificação. E ela atingiu essa nota mínima global. Mas mesmo tendo atingido a nota mínima global, como ela tem não conformidade na parte 2 e na parte 3, ela ainda não estaria apta a receber a certificação. Aqui um exemplo já de uma empresa que completou todo o processo sem nenhuma não conformidade e também atingiu a nota mínima global. Então, essa empresa estaria apta a receber a certificação. Aqui estão os contatos nossos, daqui da BNT. Se houver interesse em ter mais informações, estou à disposição. Era isso que eu tinha para apresentar. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigada, Gui. Muito legal saber dessa iniciativa sobre a medição do consumo de energia também. Depois vamos querer também acompanhar os próximos passos. Obrigada por compartilhar. A gente recebeu algumas perguntas que já foram respondidas diretamente ali no Question and Answer. Tem uma última, na verdade, 2 perguntas que eu selecionei aqui, que acho que a minha apresentação agora vão responder um pouquinho. Uma é sobre como a gente pode comunicar todos esses benefícios das rotulagens para os consumidores, e é justamente isso que eu vou mostrar, alguns exemplos que a gente mapeou. E tem uma outra pergunta também, que acho que as meninas aqui já responderam também, mas quem de fato deve fazer essa medição? Se é o governo, se é o próprio programa de rotulagem, se são os fabricantes. Então, também, só para esclarecer um pouco, o que a gente mapeou foram medições do impacto feitas pelos próprios programas de rotulagem, ou então também empresas que têm produtos certificados, produtos com rótulo, que têm interesse também em fazer essa medição para poder mostrar qual é o impacto dos seus produtos rotulados. E logo também toda essa medição, toda essa mensuração feita também pode ser usada para mostrar para os governos como faz sentido eles comprarem produtos rotulados e não produtos convencionais, né? Para mostrar também qual pode ser o impacto da compra pública sustentável, da compra direcionada a produtos com rótulos ambientais. O que eu vou mostrar agora para vocês é uma segunda boa prática desenvolvida pelo nosso projeto, pelo EcoAdvance, que mostra justamente algumas iniciativas de programas de rotulagem para educar as empresas ou os consumidores, né? Enfim, 2 públicos alvo ali dos programas de rotulagem.
Então, do que se trata? O que essa boa prática traz? Ela traz estratégias diferentes, desenvolvidas por esses programas de rotulagem ou por sistemas de certificação ambiental, que buscam justamente, né, promover o uso dessas rotulagens, ou seja, para que mais empresas queiram certificar os seus produtos, ou também para comunicar aos consumidores para que eles queiram, para que eles privilegiem a compra de produtos com rótulos ou certificação. Essas estratégias são muito variadas e elas vão desde sessões informativas, webinars, eventos, participação em feiras, né, de negócios, materiais de comunicação ou de orientação, de engajamento, campanhas de comunicação. Tem muitos exemplos diferentes para a gente dar uma olhada. E por que isso é uma boa prática, né? Investir nisso é considerado uma boa prática. Porque uma vez que você direciona ações para as empresas, você vai fazer com que elas entendam os benefícios de uma certificação, de uma rotulagem e busquem, né, se adequar, estarem aí de acordo para ter uma rotulagem ambiental. Isso também aumenta logo, né, consequentemente aumenta o número de produtos e serviços certificados disponíveis para a compra pública, mas também para a compra privada. E do lado do consumidor, faz aumentar também, né, a visibilidade das rotulagens e das certificações, ajuda os consumidores a saberem identificar mais facilmente quais são esses produtos mais sustentáveis, eles começam a identificar mais facilmente e entender o que significa ter um rótulo da ABNT naquele produto ou qualquer outra certificação, e também faz com que aumente, logo, né, uma vez sensibilizados e engajados, faz com que aumente também a demanda por produtos sustentáveis e com rotulagem. A nossa boa prática, o nosso material completo traz vários exemplos de rótulos ambientais que fazem essa comunicação. Eu trouxe aqui só o exemplo da EPIT, que é um rótulo de tipo internacional voltado para produtos eletrônicos e tecnológicos, e eles têm uma estratégia muito bacana de comunicar quais são os impactos ambientais, esses impactos medidos, mensurados, eles comunicam a nível global, enfim, né? Aqui essa primeira tabela traz quais são os ganhos, tanto econômicos, como também os ganhos em redução de CO2, a energia, né? Saving energy, de consumo de energia, de descarte de materiais perigosos ou também o uso de materiais primários. Quais são, então, né, os benefícios, os ganhos, quando se compara os produtos com a rotulagem EPIT com produtos convencionais similares sem a rotulagem. Então, eles fazem esse mapeamento justamente para mostrar para o consumidor final qual é, né, esse montante total de benefícios ambientais e ecológicos resultantes dos produtos rotulados. E eles fazem também sobre as vendas, sobre as compras do governo norte-americano, né? Todas as compras do governo, compras de produtos EPIT, qual é o benefício ambiental e econômico que elas representam. Então, é o próprio programa de rotulagem fornecendo todos esses dados que o governo pode utilizar, divulgar sobre as compras públicas governamentais. Então, só um exemplo aqui para vocês entenderem de que forma essa comunicação, essa sensibilização pode ser feita para o consumidor final, enfim, ou também para outras empresas. Eu trouxe aqui um outro exemplo também, que não diz respeito só sobre a divulgação da mensuração do impacto, mas outras estratégias mais gerais, aqui no caso do rótulo Vitality Leaf, que também é um rótulo de tipo 1 da Rússia, que eles têm diversas estratégias para fazer essa comunicação, esse engajamento com o consumidor e com outras empresas. Então, por exemplo, eles têm uma iniciativa que chama Maratona de Conhecimentos, que eles realizam em eventos diversos para engajar, para ensinar os participantes de como eles podem fazer escolhas de consumo, compras do dia a dia mais sustentáveis, incluindo aqui
o engajamento, a sensibilização para o próprio rótulo ecológico. Eles também conseguem conversar até com crianças, então o Vitality Leaf é mencionado num livro infantil, onde uma protagonista ensina as crianças a adotar hábitos mais sustentáveis também no dia a dia, já inserindo aí o papel de um rótulo ecológico nessa educação ambiental. Eles também fizeram uma série de materiais educativos para compradores públicos e privados, enfim, também colocando ali, ensinando qual é o papel e como a rotulagem ecológica pode ajudar quando compradores públicos ou privados pretendem, né, fazer compras mais sustentáveis, mais conscientes. E eles também desenvolveram um aplicativo, o Ecolabel, que traz uma série de informações sobre rótulos de tipo 1 diversos, não só sobre o Vitality Leaf, mas sobre quase, né, praticamente todos os rótulos que fazem parte do Global Eco-Labeling Network. Então, é uma outra ferramenta para comunicar com os consumidores como o rótulo pode ser uma ferramenta do dia a dia para compras mais sustentáveis. Então, são alguns exemplos que estão nessa nossa boa prática. Para a gente terminar aqui dentro do nosso tempo, eu deixo aqui o link do projeto Eco Advance, também o link do programa de informação ao consumidor e aqui o link para vocês conseguirem acessar todas as nossas boas práticas já desenvolvidas e um QR Code, caso vocês queiram já escanear para receber as nossas newsletters. Como eu disse ali no chat, todo esse material vai ser enviado para vocês por e-mail, pelos e-mails que vocês usaram para registrar nesse webinar, bem como o link para a gravação desse webinar, que depois vai ficar disponível também no site da One Planet Network. Deixo aqui também o meu e-mail, caso vocês tenham alguma dúvida, caso vocês queiram também estar mais próximos aqui, tanto do Eco Advance como do Consumer Information Program. Vai ser um prazer compartilhar mais informações com vocês. E aproveito aqui para agradecer mais uma vez a participação dos nossos convidados, Gui, Marina, Viviana, Lucia. Foi um grande prazer, uma grande alegria tê-los aqui hoje com a gente nessa partezinha da manhã. Muito obrigada pela parceria mais uma vez. Espero vê-los em breve em outros eventos aqui do Eco Advance e do Consumer Information Program, Programa de Informação ao Consumidor, bem como todos vocês que tiveram aí o tempinho na agenda para estar aqui com a gente hoje. Muito obrigada e espero vê-los em breve. Antes de sair, agradecer também a Jaqueline, a nossa tradutora. Muito obrigada por estar aqui com a gente e possibilitar, enfim, esse webinar um pouco em português, um pouco em espanhol. Enfim, né, é o ideal aqui para a América Latina. Obrigada também pela parceria. E até a próxima. Adiós, obrigada. Tchau, tchau. Gracias. Tchau, obrigada.